nossa passadeira, a gente começa pelo que chamamos de square, ou no bom português, o nosso quadrado. Então, para iniciar esse quadrado, nós vamos usar o Max Color na cor rosé. Faça um laço mágico, deixe atrás dos seus 3 dedos, passa o fio saindo aqui na frente, puxa esse fio, faz uma laçada, puxa ele novamente e faz uma corrente. Agora, suba com mais 3 correntes, que nós vamos ficar com um total de 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Dentro do laço, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente dentro do laço, mais um ponto alto. Uma corrente dentro do laço, um ponto alto, e vai seguir fazendo assim até completar 12 pontos altos, sempre com uma corrente de espaço entre eles. Aqui eu fiz meus 12 pontos altos, uma corrente, puxo o lacinho aqui para formar um círculo, e no primeiro ponto eu conto 1, 2, 3, na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Subo com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Laço, venho no ponto alto de base e faço um ponto alto. 2 correntes, laço, venho no ponto alto de base e faço um ponto alto. 2 correntes, e vai seguir assim, formando novamente os 12 pontos altos, sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente aliás, 2 correntes de espaço entre eles. Ó, então, sempre com 2 correntes. Completei os 12 pontos altos separados por 2 correntes, aqui no final estou com 2 correntes, eu conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo, corta esse fio e faz o arremate. Com o multicolor, fazemos uma laçada, como se fosse iniciar um trabalho fazendo uma corrente. Pegue sua base, lá onde terminou, ó, no último ponto alto, faça nele um ponto baixo. Um ponto baixo. E suba com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laça a agulha, pega os 2 pontos baixos aqui, as 2 argolinhas, ó, onde foi feito o ponto baixo, nelas que nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Então, 1, 2, sempre pegando as 2 argolas da base, 2, 3 e 4 pontos altos. Com aquelas correntes que a gente subiu, ficaremos com 5 pontos altos. Vou no meu ponto alto de base e faço nele um ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Novamente, ó, na argola, no ponto baixo eu pego as 2 argolas e trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou no ponto de base e faço um ponto baixo. Vai fazer assim até completar os 12 pontos. Ó, cheguei aqui no final, aí lá onde eu iniciei, naquele primeiro pontinho baixo, eu fecho com ponto baixíssimo. Nas correntes que eu subi, eu sigo, ó, pegando as argolinhas aqui, subo elas fazendo ponto baixíssimo. Então, faço 1, 2 e 3. Dentro do espaço, um ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima pétala, ó,
dentro do espaço onde eu subi aquelas 4 correntes, eu faço um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, na pétala, no espaço de 4 correntes, um ponto baixo. E vai seguir assim, completando toda essa carreira. Cheguei aqui no final, 5 correntes, lá onde eu iniciei no primeiro ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo. Corto o fio e faz o arremate. Reparem que a nossa peça está redonda e precisamos que ela fique quadrada. Como fazemos isso? Vamos usar novamente o Max Color. Então, vamos iniciar fazendo uma laçada como se fosse começar uma corrente. Dentro de um dos espaços, faça um ponto baixo e suba com mais 2 correntes. Trabalhe aqui dentro mais 4 pontos altos, que com essas correntes vamos ficar com um total de 5 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes e mais 5 pontos altos, formando um leque. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos para a próxima argola, sem espaço, sem nada, vamos direto e fazemos mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima argola, vamos repetir o leque. Então, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes no mesmo lugar, mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, na próxima argola, só 5 pontos altos. E vai seguir assim toda a peça. Então, numa argola, um leque com 5 altos, 2 correntes, 5 altos. Aí, faça na próxima argola só 5 altos, na próxima mais 5 e depois o leque novamente. Então, sempre entre um leque e o outro, teremos 2 blocos, 2 argolas com 5 pontos altos cada um entre eles. Cheguei aqui no final novamente dessa carreira, estou com 5 pontos altos. Lá onde eu iniciei, ó, conto 1, 2 na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Ó, reparem que eu estou aqui com leque, no canto um outro, e entre eles, 2 blocos com 5 pontos altos. Corto o fio e faz o arremate. Agora, nós vamos novamente usar o multicolor. Então, vamos fazer a laçadinha para iniciar. Dentro do espaço, no leque, faça um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto aqui de base, ó, e vou no segundo. Vocês conseguem ver, ó, que tem um, que é o segundo. Então, pulo ele, no segundo, eu faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo em cada ponto de base um pontinho baixo.
ó, cada ponto de base, um ponto baixo. Até chegar lá no outro cantinho, que aí eu já mostro pra vocês, porque novamente a gente vai pular um ponto. E por que que eu faço isso? Pra peça não ficar franzida. Ó, completei toda essa lateral, aí aqui no final, novamente, eu pulo um ponto de base, vou dentro do espaço, faço um ponto baixo. Duas correntes dentro do espaço, o segundo ponto baixo. Pulo um ponto de base no segundo, sigo contornando a peça toda em pontos baixos, dessa forma que eu expliquei. Completei, ó, toda a peça, daí aqui no final eu tô com um ponto baixo, então eu pulo um ponto de base, vou lá no ponto onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Corto o fio e faz o arremate. Ó, com a nossa peça, aqui pode puxar bem, ó, pra ficar bem fechadinho o círculo. Com a nossa peça pronta, agora vamos uni-las. Então, como fazemos? Aqui eu já tenho um outro, ó, quadradinho pronto. Então, eu coloco avesso com avesso, ainda com multicolor. Eu faço uma laçada como se fosse iniciar. E no quadrado, ó, eu tenho um lado avesso com um lado avesso. No espaço aqui de duas correntes, onde foi feito o leque no canto, eu pego, deixa eu mostrar pra vocês, ó. No espaço, eu pego um lado da peça e o outro lado. Dentro do espaço, faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhando dessa forma, em cada ponto de base, um ponto baixo, sempre pegando os dois lados. Ó, então, aqui eu tenho um ponto baixo de base e aqui atrás, na outra peça também, ó. Então, eu faço um ponto baixo, novamente, ó. Pego um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro, e vou costurando a peça, fazendo a união. Então, vou fazendo ela toda assim, ó, nessa lateral, em pontos baixos. Ó. Reparem que você já vai fazendo o acabamento e, ao mesmo tempo, ó, unindo as peças. Ó, aqui no final, novamente, dentro do espaço de uma peça e da outra, eu faço um ponto baixo, corto o fio e faz o arremate. Nós vamos chamar de módulo 3 quadrados desse, então, eu tenho 2, aí eu faço aqui a união do meu terceiro quadrado, da mesma forma como eu expliquei a anterior. Então, vamos fazer aqui dentro ponto baixo, vamos seguir preenchendo cada ponto de base e um ponto baixo, já unindo as peças. Vamos ficar com um módulo como esse aqui, ó, com 3 quadrados. Eu tenho aqui um total de 8 desses, ó. Mas vocês podem fazer de acordo com o tamanho que vocês quiserem. Então, se vocês quiserem fazer 9, 10 ou até uma peça menor com 4, aí fica a critério de vocês. Ou até uma peça enorme, podem fazer, é só aumentar a quantidade de módulos, tá? Nessa minha passadeira, eu tenho 8 módulos. Então, como que a gente faz a união deles? Estando com os 8 módulos, cada um com 3 quadrados, nós vamos unir um ao outro. Então, para iniciar, aí vamos fazer da mesma forma, ó. Vamos colocar lado avesso com lado avesso. Dentro do espaço do canto, pego um lado da peça e o outro, ó, dentro do espaço, faz um ponto baixo. E segue agora em cada ponto de base, fazendo um ponto baixo. Então, pega
um lado e o outro da peça, ó, no ponto de base, faz um ponto baixo novamente. Pega um lado e o outro na mesma direção, um ponto baixo. Um lado e um outro, um ponto baixo. E agora, vamos novamente arrematar e já costurar os nossos módulos. E vamos fazer assim até completar os 8 módulos, onde nós estaremos com a base do nosso tapete. Aqui no meio, onde divide um quadrado do outro, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Então, eu tô aqui no último ponto baixo, dentro do espaço que foi onde é o leque do quadradinho, eu faço um ponto baixo. Aqui eu pego, ó, tá vendo que tem o ponto baixo que nós fizemos a emenda? Então, eu pego ele aqui na frente e pego o outro lado também, ó, o ponto baixo, o último ponto trabalhado, e faço um ponto baixo nele. E aí, eu sigo novamente, dentro do espaço de ambos os lados, um ponto baixo, e aí é só seguir trabalhando em cada ponto de base, um ponto baixo, ó. Reparem que na emenda fica um acabamento bem legal, tanto de um lado quanto do outro. Bom, pessoal, eu uni aqui, ó, todos os módulos, num total de 8 módulos. Eu vou tentar mostrar aqui a peça toda para vocês, ó. 8 módulos unidos, cada um com 3 square, ou 3 quadrados. Olha só. Então, aqui eu estou com o centro do meu tapete pronto. Agora que eu fiz a união, quem não quiser fazer a união com pontos baixos, pode também fazer com uma agulha de tapeceiro. Aí não vai ficar essa ondulação, é até melhor para pisar, né? Para quem tem idosos ou crianças, então pode unir com agulha de tapeceiro. Feita a união das peças, dos módulos, nós vamos fazer em volta de toda a peça uma carreira de pontos baixos com multicolor. Então, eu dou uma laçadinha como se fosse iniciar um trabalho, uma correntinha. Pego o canto da minha peça, ó. Dentro do espaço de 2 correntes, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Agora, em cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Ó, vou fazer em volta de toda essa parte central uma carreira de pontos baixos, então, vou fazer em volta de toda a peça. Quando chegar aqui no meio, onde divide um quadrado do outro, eu volto mostrando para vocês como que eu faço. Olha só, fiz os pontos baixos no primeiro quadrado. Aqui eu tenho a divisão entre um e o outro. Então, no espaço de uma corrente, eu faço um ponto baixo. Aqui, onde eu tenho essa ondulação, que eu fiz o ponto baixo para unir, eu pego no ponto, ó, na argolinha, e faço nele um ponto baixo, porque fazendo isso vai ficar um acabamento legal e vai parecer que é a continuação desse ponto que fizemos, desse arremate. Então, aí do outro lado, dentro do espaço, um ponto baixo, e depois é só seguir em cada ponto de base um ponto baixo. Vai fazer isso em volta de toda a peça e nos cantos, sempre nos 4 cantos, no caso, sempre vai ser um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Eu vou terminar aqui a minha carreira e aí eu volto mostrando para vocês a próxima parte. Completei toda a minha peça com aquela carreira de pontos baixos. Aí, aqui no final, um ponto baixo, lá onde eu iniciei no primeiro ponto, eu fecho com ponto baixíssimo, corto o fio e faz o arremate. Agora, nós vamos usar o Max Color. Então, eu dou uma laçada, como se fosse iniciar uma corrente. Dentro do espaço de 2 correntes da carreira anterior, no canto, eu faço um ponto baixo e mais 4 correntes, que eu vou ficar com um total de 5 correntes, para fazer o meu canto, e eu já vou começar pelo meio dele,
para depois não precisar caminhar com pontos baixíssimos. Então, eu laço e faço mais 2 pontos altos. 1, 2, dentro do espaço. No próximo ponto de base, eu faço o meu terceiro ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. E agora, eu faço mais 2 pontos, um em cada ponto de base. Então, eu fico aqui com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e novamente faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto no próximo e vai seguindo assim toda essa lateral. Ó lá, completei toda essa lateral com os blocos de 3 pontos altos, uma corrente. Aqui eu tenho 3 pontos altos, um em cada ponto de base, uma corrente, pulo um ponto de base. Aqui eu tenho um pontinho e logo depois o canto. Então, eu faço um ponto alto e dentro do espaço de 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com 3 pontos altos. Aqui, para dar certo esse final, teve 2 blocos de espaço que ao invés de pular um ponto de base, eu pulei 2. Aí, vocês têm que fazer a conta de vocês para ver quantos que vai faltar aqui para poder dar certo. Então, ó, no meu caso, eu pulei aqui um bloquinho com 2 pontos de base e aqui o segundo, onde eu pulei 2 pontos de base ao invés de um. No canto aqui, eu tô com 3 pontos altos, 2 correntes. Dentro do espaço, eu faço mais 2 pontos altos, 1, 2. E no próximo ponto de base, eu faço o terceiro ponto. Então, aqui eu formei um leque, o meu canto. Uma corrente de espaço e segue, pulo um ponto de base no próximo, 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Vai fazer assim a peça inteira, completar ela e sempre tomando cuidado para no final ficar certinho. E também a mesma quantidade de blocos de espaço de um lado e do outro, tá? Então, aqui, ó, dependendo quantos bloquinhos tem, eu não contei, mas no outro lado tem que ter a mesma quantidade de blocos. E aqui também, nessa lateral menor, também os 2 lados vão ter que ficar com a mesma quantidade de blocos de espaço. Completei toda a minha peça. Aqui eu tô com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. Aí, no próximo ponto, que seria o último aqui, eu faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais um ponto alto, pois as correntes aqui já contam como ponto alto. Então, eu conto 1, 2, 3, na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. E aí, eu fiquei com 3 pontos altos, como o outro lado, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Estando aqui no meio, eu já sigo com ponto baixíssimo, conto 1, 2, 3 correntes, que corresponde a um ponto alto, e mais 2 para o espaço. Então, eu tenho aqui 5 correntes. Dentro do espaço, eu faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de espaço, no próximo bloco de espaço, 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de espaço, no próximo bloco, 1, 2, 3, uma corrente de espaço. Vai seguir assim a peça inteira, essa carreira inteira, e nos cantos, então, serão 3 pontos altos dentro do espaço, 2 correntes e 3 pontos altos, onde vai formar um leque. Nós vamos fazer um total de 5 carreiras. Então, aqui já temos 2 carreiras, faltam mais 3. Para fechar aqui, para finalizar a carreira, sempre vai ser da mesma forma que fizemos aqui. Então, aqui vai ter 3 pontos altos, uma corrente, vem dentro do espaço, faz mais 2 pontos altos, vem na terceira corrente, fecha com ponto baixíssimo, que vai ficar com 3 pontos altos. E aí, já é só vir dentro do espaço e fazer um ponto baixíssimo e seguir novamente com 5 correntes. Fazendo isso, a gente já fica aqui no meio, ó, não precisa ficar correndo com pontos baixíssimos
nos pontos de base. Mas quem quiser fazer da forma tradicional, que é feita, daquela forma que segue 3 correntinhas, também pode ser feito, tá? Só tô explicando um jeito um pouquinho diferente para vocês aprenderem uma forma diferente de fazer. Bom, para vocês terem uma ideia, nessa peça, a parte menor, eu tenho 19 blocos de espaço. E a parte maior, eu fiquei com 47 blocos de espaço. Então, quem fizer a mesma quantidade de módulos que eu fiz, aí para ter uma base de como vai ficar a peça, são essas quantidades de blocos que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá, vou terminar aqui as minhas carreiras, minhas 5 carreiras, e aí eu venho mostrar para vocês o biquinho de acabamento. Bom, terminei as minhas 5 carreiras, eu fiz 1, 2, 3 carreiras com o Max Color, a 4ª carreira com o Multicolor e a 5ª carreira com o Max Color novamente. Agora, com o Multicolor, eu vou dar uma laçada e fazer como se fosse uma corrente, para iniciar. Dentro do espaço, no canto, eu faço um ponto baixo, vamos fazer agora o bico de acabamento. E mais 2 correntes, essas três correntes, na verdade, já equivale a um ponto alto. Então, eu faço mais 3, que eu vou ficar com um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 3 correntes e faço um picô. Então, eu venho aqui na base, pego as 2 argolas, puxo e faço um ponto baixo. Dentro do espaço, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiquei com um leque separado por um picô. No próximo espaço, eu faço um ponto baixo. No próximo espaço, 3 pontos altos, 1, 2, 3. 3 correntes, faço novamente o picô. Reparem que aqui eu tenho só 3 pontos altos, no canto eu fiz 4. Então, os 4 cantos, eu vou fazer 4 pontos altos, ao invés de 3. E nas laterais, então, eu faço 3 pontos altos. Novamente, fiz o picô, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, leque. E vai repetir assim toda essa carreira. Para dar certo esse bico, é necessário que tenhamos números ímpares de espaço, tá? Então, a minha aqui, eu conferi, estou com números ímpares. Então, vocês têm que conferir aí na peça de vocês também. Se vocês fizerem com menos carreiras, mas tomem o cuidado, porque se aqui for número par de espaço, já não vai dar certo o bico no final, tá bom? Então, é isso, eu vou terminar essa carreira e já volto mostrando pra vocês a peça inteira pronta, como ela ficou. Cheguei aqui no final da minha carreira, estou com um leque. No espaço, eu faço um ponto baixo. E lá na terceira correntinha, ó, eu conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Corto o fio e faz o arremate. O meu aqui, depois eu faço. A peça pronta ficou assim, ó. Aqui fica difícil de mostrar porque a câmera está muito perto, mas depois eu vou tentar fazer uma imagem para vocês dele completo. Aqui a passadeira completa, ela ficou com 1,39 de comprimento e 61 centímetros de largura. Bom, é isso, espero que vocês gostem, que consigam fazer. Um beijo e até a próxima aula.